Olá! Na aula de hoje, nós vamos ver cortes e seções. Eu sou a professora Juliana Grimler, da Universidade Federal de Pelotas. Na aula de hoje, nós vamos ver a conceituação e apresentação, então, das vistas e tipos de cortes, aplicação de diferentes tipos de achura e vistas. E citar que vocês devem procurar a norma 12.298, que trata da achura em cortes e seções. Bom, inicialmente a gente começa pensando num corte total. O corte pleno ou corte total, ele é resultado de uma intersecção de um plano de corte e o nosso sólido, de forma longitudinal e sem desvios, ou seja, de uma forma reta. Aqui nós temos um exemplo, olha, do plano de corte, esse plano de corte vertical, e aqui do sólido, que está em perspectiva. Então, o sólido está em perspectiva. Aqui nós temos as três vistas dele, vista frontal, superior e a lateral esquerda, certo? Quando o plano vai cortar, então, esse sólido, teremos dois sólidos. Por que se utiliza, então, o corte total? Porque se deseja mostrar em mais detalhes o que tem aqui no centro. Observe que esse furo aqui em formato geométrico, ele está representado por linhas tracejadas aqui nas outras vistas, porque não é possível ver essas arestas. Com o corte, ó, o corte aqui será possível ver essas arestas. Aqui nós temos uma peça com um corte aqui que foi feito transversal, olha. Uma parte do sólido, quando a gente faz o corte, uma parte do sólido ela é desprezada e a outra parte fica, que é a parte que nós vamos mostrar a figura geométrica. No caso, essa parte aqui ela foi desprezada e a outra parte ficou, ó, tá? Agora, na mesma peça, nós temos um corte longitudinal, ó, onde mostra todo o interior da peça e essa parte aqui, ela foi desprezada. Então, o corte, ele precisa ser identificado pelo sentido de observação, né? O sentido que o observador está olhando, a direção e o sentido que o observador está olhando. Observe aqui que nessa peça nós temos a peça em perspectiva e agora as três vistas. Primeiro a gente faz as três vistas do sólido. De novo, aqui a frontal, ó, a frontal tá aqui. Aqui a superior, olha, a superior. E aqui a lateral esquerda, certo? Aqui nós temos a lateral esquerda. Muito bem. Então, na vista superior, que tá aqui, olha, na vista superior, existe uma indicação de corte AA e de corte BB. O corte AA, olha, ele manteve essa parte superior, a outra não. Então, essa aqui é a parte que o observador vai olhar. Quando eu giro o meu sólido, eu vou enxergar nessa vista frontal aqui exatamente isso que está representado ali, olha. Essa é a vista frontal aplicado o corte AA. E agora, para o corte BB, essa vista lateral esquerda aqui foi cortada, ó, e ficou o que? Essa parte. Por que essa linha agora ficou cheia? Porque agora eu consigo enxergar, sim, essa aresta aqui, olha. Esse cilindro furado, ele foi cortado e agora a representação dele é duas arestas. Observem que surgiu linhas aqui, ó, em diagonais, chamadas achura, ó. Essas achuras, elas indicam aonde passou o plano de corte. Olha, aqui ele passou nesse plano aqui, fez o corte AA e aqui o corte BB. Indica também que aqui existe material sólido que foi cortado.
Nesse caso aqui, o aço foi cortado, o metal, então ficou achurado. Essa ponta aqui não está achurada. Por que que ela não está achurada? Olha, porque aqui o plano passou, mas não teve material para cortar. Observem, ele veio. Aqui não tem, ó. O corte A é toda essa parte aqui. Vou colocar aqui em verde, ó. Para aí. Então, esse aqui é o plano AA. Ele está posicionado aqui. Muito bem. Como ele está posicionado ali, essa primeira parte, a última parte, o plano A não cortou material. E é por isso que ele ficou vazado, olha, aqui, nessa parte. Certo? Ele não tem material aqui nesse pedacinho, olha. Porque aqui o plano não cortou, é uma vista normal. Então, se é uma vista comum, esse pedacinho aqui não tem achura, tá bom? Bom, a seguir mais exemplos de corte, né? Pleno total. E outro exemplo, eu tenho essa peça aqui que parece um degrauzinho e tem um corte aqui vertical. Esse corte ele é reto, ó. Ele dividiu a peça em dois. Aonde existe material, existe achura, olha. Aonde o plano toca o material, né? Vamos dizer as moléculas de material. Então, aqui existe achura, tá? Então, essa vai ser a vista dele. Agora, esse outro objeto, esse tijolinho aqui, foi um corte horizontal, separou a peça em dois, ó. Então, eu tenho a vista frontal, a indicação de que o observador está olhando para baixo, olha, e aqui vai ser achurado porque tinha material onde passou o plano, certo? Ó, observem essa peça aqui e as possíveis combinações, então, que a gente tem, tá? Vamos fazer o corte na vista frontal agora. Eu fiz as três vistas, primeiro fez as três vistas, tá? Aplicamos o corte vai ser nessa vista frontal aqui, tá? E a indicação dele é na vista superior. Isso daqui que a gente chama é de indicação do corte. Observem como ela é, tem norma para isso daqui. É uma linha longa, traço ponto, nós vimos isso nas normas de linha. Então, é traço longo e ponto. Nas extremidades, ela é mais espessa, ela é como se fosse um negrito. E existe uma seta indicando aonde o observador vai olhar, no caso aqui está olhando para cima ali. E as letras AA, essas letras poderiam ser AB, ou AA, BB. E aí seguimos uma sequência, A, BB, certo? Então, aqui tem a indicação de onde tem o corte A está localizado nessa vista aqui, que é a frontal, e a outra vista, que é a terceira, o que que acontece com ela? Nada. Então, nós temos três vistas. Uma indica o corte, a outra realiza o corte, no caso, vista frontal, e a terceira, nada. Ela é uma vista comum, uma vista ortográfica sem alterações, ok? Agora vamos ver a mesma peça aqui, olha, na vista superior. O corte vai acontecer na vista superior. Bom, então, a indicação do corte não vai ser na vista superior, vai ser na vista frontal, tá aqui indicado, olha. Traço longo e ponto. Isso aqui poderia ser contínuo, porque o plano é contínuo, o plano é infinito. A seta para baixo, aqui nas pontas uma extremidade, olha, ele é mais espesso aqui, certo? E aí o corte foi realizado nessa vista superior. Por que que essa parte aqui não está achurada? Não está achurada porque não tinha material ali, olha. Por que que não tinha aqui, ó? É um furo, falta material. Então não tem achura nesse pedacinho, certo? A peça ficaria assim, cortada em perspectiva. Então, repetindo, a gente tem três vistas. Uma indica o corte,
a segunda realiza esse corte e a terceira nada. Agora vamos ver a vista lateral esquerda foi cortada, olha. E a sua indicação tá aqui, olha. O observador tá olhando aqui. Então, que significa que essa parte aqui foi desprezada no corte, olha. Essa parte foi desprezada e o observador vai ver o corte AA aqui. Sempre escrevam abaixo do corte ali a sua indicação. Corte AA, no caso aqui. E a última vista, a terceira vista aqui, nada, não aconteceu nada com ela, certo? Então, vamos falar das achuras. O que são achuras? Achuras são linhas que representam a intersecção do plano de corte com o sólido. Então, onde tem esses dois elementos, plano de corte e sólido, existe a achura, resulta na achura. A achura ela pode ser feita de qualquer forma, de qualquer jeito, do gosto, do meu gosto. Não, existe norma técnica para representar a achura. Cada material vai ter a sua achura pertinente. Então, elas são, na verdade, aqui uma projeção, né, da superfície que foi cortada. Então, ela vai ser preenchida com achuras. As achuras, elas são de linhas estreitas, normalmente a 45 graus, aqui, olha, linha fininha, né? Também é permitido 30 graus. Agora aqui, eu mencionei diferentes tipos de materiais, né? Então, normalmente se usa achura ali que é inclinada, 45 graus, com linha fraca e distanciamento constante, mas existem outros tipos de achura. Metal, ferro fundido, ferro forjado, concreto, madeira. Então, cada material tem a sua achura pertinente. Quando o plano de corte ele cortou duas peças que estavam simplesmente unidas ou encaixadas ou montadas, o que acontece? Essa achura ela tem que diferenciar que eram duas peças ou três peças que foram cortadas. Então, qual a metodologia que a gente usa para isso? A gente usa então virar, inclinar essa achura, modificar essa achura para indicar que a gente tem então dois ou duas ou mais peças. Observem aqui, ó. Temos a peça 1 e a peça 2. Se a achura fosse igual, ia dar a impressão de que é uma coisa unida, fundida, e não é, são duas peças. Então, a peça 1 recebeu essa achura e a peça 2 é essa achura aqui. Mudou o que? A inclinação. E agora, aqui, olha, temos a peça 1, a peça 2 e a peça 3. Quando uma peça ela é muito estreita, muito fininha, por exemplo, uma junta, ela então é totalmente preenchida, como o caso aqui da peça 2, ela ficou totalmente pretinha aqui, observem, sem achura, certo? As achuras, elas não devem ter a mesma inclinação das arestas principais das peças, né? E nem das cotas. Então, aqui, olha, nessa peça, como essa aresta é muito longa, olha, ela está paralela a essa aresta e não deve. Então, isso aqui não deve acontecer, certo? Isso aqui não deve. Aqui já está correto, olha, porque a achura, ela não está paralela a nenhum dos lados da peça. O mesmo acontece aqui, ok? E aí, nós temos aqui, olha, as cotas. As cotas não devem ficar dentro da achura, tá? Mas se ficarem, ok, só não pode ficar paralelo. Aqui existe um paralelismo da linha de cota com a achura. Isso nunca deve acontecer porque dificulta a interpretação. Aqui já é mais fácil, é possível ver essa linha de cota. Aqui já não é possível ver essa linha de cota, ok? Aqui está errado porque essa linha está paralela também à achura, e aqui está correto porque a linha de cota não está paralela à achura. Então, vamos ver alguns. Existem elementos que não se cortam.
eles normalmente são elementos de fixação ou elementos de reforço. Vamos ver agora. Olha, aqui nós temos um rebite. O conjunto foi cortado, ó, peça 1, peça 2, achuras diferentes, mas o rebite que tá ali não foi cortado. Olha, então elementos de fixação, ó, peça 1 com a mesma achura, peça 2 e o elemento de fixação não foi cortado. Ó, então rebites, pinos, eixos, eles não são cortados. Embora o plano de corte passe por ele, ele vai cortar apenas as peças que estão ali, mas o plano de corte não vai cortar esses elementos de fixação, ok? Eles são elementos que não se cortam. Vamos ver um pouquinho mais de elementos que não se cortam. Chavetas, parafusos, porcas, arruelas também não se cortam. Então, lembrando, o plano passa por aqui, temos a peça 1 com a achura 1, peça 2 com a achura 2, mas o elemento ali de fixação, de união, nesse caso aqui um parafuso, porca e arruela, ele não se corta. Bom, vamos finalizar então essa parte de agora. Vamos ver então como é que vai ser o corte total, ou seja, pelo plano secante que fala. Temos aqui a peça, olha. Esse corte, ele pode ser pelos furos ou pelo centro, ó. Essa é a peça. Se eu for fazer um corte total, eu vou fazer passando pelos furos ou passando pelo centro. Eu só tenho essas duas opções aí para corte total, né? Porque o corte total ele não muda de direção. Então, pelos furos, ó, representação das duas vistas, vista frontal e superior, e aqui a indicação do corte AA, e aqui a aplicação desse corte AA com a sua devida achura, olha, foi feito aqui, certo? Então, o sólido ficaria dessa forma. Já pelo centro, como ficaria? Passa pelo centro, corte A e modifica, olha, a sua geometria. Então, conforme eu vou cortando o sólido, ele vai ficando, então, com o seu corte aqui, ó, diferente. Aqui tem material, olha, enquanto aqui mudou bastante a geometria. Então, depende aonde eu quero mostrar, é aonde se faz o corte. Então, o projetista ele tem que ter isso em mente, o que ele quer mostrar, ok? Então, essa foi a parte que a gente viu o corte total e vimos as achuras. Depois nós vamos ver outros tipos de corte.